campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, amigos! Estamos aqui mais uma vez para dar prosseguimento à leitura do livro Missionários da Luz, pelo espírito de André Luiz, na psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier. Saúdo os trabalhadores, simpatizantes, amigos do Grupo Espírita Francisco Xavier, que vem acompanhando as nossas leituras. Continue acessando o nosso canal, todos os nossos trabalhos. Hoje nós vamos dar prosseguimento, meus queridos, ao capítulo 14, que tem o título Proteção. O início, a primeira parte, foi muito interessante, o cuidado, né, do espírito Segismundo e da Raquel. E ali vem aquela explicação, né, muito linda, da responsabilidade da mãe, principalmente, que está, né, carregando aquela joia, vamos dizer assim, porque a gente que é mãe carrega uma joia, né? São as nossas joias amadas que Deus permite que a gente traga ao mundo, né? Então ali ele vem falando, né, o Apuleio, que é o responsável por toda aquela construção, né, que depende também muito dos pais, aquele espírito permanecer, principalmente a da conduta da mãe também, né? Se cuidar bastante, né? Não fazer excessos, né? E o que foi muito interessante no final dessa primeira parte foi as visitas, os amigos de Raquel querendo fazer uma visita, e aí o Apuleio, né, solicitou que esperasse mais um pouquinho, que depois do 21º dia, sim, elas poderiam vir visitá-la, né? Porque eles iam sair do corpo para conversar, a Raquel junto com o Segismundo, né? Bem interessante isso aqui. Então vamos lá. E terminou com a despedida deles, né? Que eles voltariam no outro dia, numa outra oportunidade. E aí, aqui o André, a sós de novo, Apuleio esclareceu-me bondoso. O momento que atravessamos é delicado e não podemos distrair a atenção pelo tempo, né, que estava se formando já ali o Segismundo, né, o corpinho dele, né, tudo aquilo. E noite a noite penetrei na câmara de trabalho reencarnacionista, aprendendo e cooperando para melhor conhecer a generosidade dos benfeitores espirituais e a sabedoria de Deus manifesta em todas as coisas. Depois da vesícula germinal, com a cooperação magnética dos construtores para cada célula, formaram-se os 3 folhetos blastodérmicos, aproveitando-se o molde que Raquel idealizara mentalmente para o futuro filhinho, que foi aplicado sobre o modelo vivo de Segismundo em processo da nova reencarnação. Reparei que os trabalhos dos técnicos espirituais eram em tudo semelhantes aos serviços que acompanharam na sessão de materialização dos desencarnados. Tomava-se concurso do interessado, valia-se da colaboração de Raquel, que no caso tomava a função de médium da vida. Vejam só, meus irmãos, o que é colocado aqui. Nós, mães, somos médiums da vida. Muito lindo. Mobilizavam-se amigos, utilizava-se de recursos magnéticos, requisitava-se o auxílio direto e positivo de Adelino, o futuro pai de Segismundo, como se requeria na sessão o concurso do orientador mediúnico sobre as forças passivas da intermediária. O símile era completo, apenas com a diferença de que nos trabalhos de materialização dos desencarnados gastavam-se algumas horas de preparação para um surgimento incompleto e transitório,
ao passo que ali gastariam 9 meses consecutivos para uma reencarnação tangível da alma, em caráter mais ou menos longo e definitivo. Com o concurso dos dias, formava-se um novo corpo de Segismundo, célula a célula, dentro de um plano simples e inteligente. Prosseguindo nas observações metódicas, verifiquei que o folheto bastodérmico inferior, obedecendo às disposições do molde vivo, enrolava-se, apresentando os primórdios do tubo intestinal, ao passo que o folheto superior tomava o mesmo impulso de enrolamento, formando os tubos epidérmicos e nervosos. O folheto médium, assumindo feição especialista, dava lugar às primeiras manifestações da coluna vertebral, dos músculos e vasos diversos. Que espetáculo é a vida, né, meus amados? É maravilhoso, uma construção do nosso corpo, né? Todos nós passamos por isso. Olha que coisa linda, né? O tubo intestinal, em certas regiões, começou a dilatar-se, dando origem ao estômago e às alças de várias espécies e varia e revelando em seguida determinados movimentos de invaginação interna e externamente. Organizava-se aos poucos as estrias inferiores e superiores, constituída de pregas, vilosidades e glândulas. O tubo cutâneo começava o serviço de estruturação complicada da pele, ao mesmo tempo que o tubo nervoso dobrava-se paulativamente sobre si mesmo, preparando a oficina encefálica. Enquanto isso, ocorria a substância do folheto médio, transformava-se nas mais belas lições, as lições do que recebia, observando então por que disposição maravilhosas segmentava o cordão axial em vértebras que abraçam o tubo nervoso na parte superior e o tubo intestinal na zona inferior. Ali é tipo uma ventilação, né, que acontece com o feto. Muito interessante isso aqui. O serviço dos espíritos construtores, aliado à dedicação de Herculano, revelava ensinamentos sempre novos. Não seria possível descrever as minúcias de carinho na construção da nova morada carnal de Segismundo. Trabalhavam com zelo inexcedível, desenvolvendo vasto sistema de garantia das organizações celulares. Por vezes, nos pródromos da formação dos órgãos mais importante, detinha-se em oração, olha que coisa abençoada, suplicando as bênçãos de Jesus para a tarefa iniciada. E observei que sempre que isso acontecia, brilhantes luzes procedentes do alto derramavam-se pela câmara, incentivando-lhes a ação. Olha o trabalho, meus amados. A gratidão tem que ser muito grande, porque o trabalho desses construtores é intensa, né? A gente não avalia, né, o processo todo da reencarnação. Não avalia, né? Que coisa bem abençoada. É emocionante, meus amados. É muito lindo esse capítulo. Nós que somos mães, então, que somos, né, esses médiuns da vida, como disse aqui, né, o Apuleio, é isso aí, ó, médiuns da vida. Vamos continuar, que é bem interessante. O trabalho assumia a característica de verdadeira revelação divina. Para fixar em particularidades, seria preciso esquecer a finalidade doutrinária das nossas singelas observações, resvalando para o campo da técnica propriamente dita, esforço descritível, esse que tem sido objeto de longas considerações dos tratadistas do assunto e que deve servir ao investigador de puras informações de ordem material nos setores da inteligência. Magnífico!
A primeira célula da fecundação estava transformada em um verdadeiro mundo de organização ativa e sábia. O embrião revelava-se notavelmente desenvolvido. Já estava lá desenvolvido o embrião. Na parte anterior, o tubo intestinal dava origem ao esôfago, enquanto que o intestino, com as suas disposições complexas, situava-se na região posterior. Internamente fixara nele perfeito serviço de pragueamento, salientando-se que na zona interior se formavam pregas e vilosidades, e na parte exterior se organizavam saliências, que por sua vez, pouco a pouco se convertiam em glândulas diversas. Prosseguia célere a formação dos vários departamentos cerebrais, a preparação das glândulas sudoríparas e sebáceas, os órgãos autônomos, os vasos sanguíneos, os músculos e ossos. No 20º dia de serviço, bota serviço nisso, né, meus amados? Bota trabalho nessa construção, viram? Apuleio mostrava-se muito satisfeito. Informou-me de que o trabalho básico estava pronto. Alguns cooperadores poderiam mesmo afastar-se. Para a continuidade da tarefa, bastariam 2 deles, associado ao esforço contínuo de Herculano. Nesse dia, futura forma física de Segismundo, acomodada a um líquido amniótico, proporcionou-me a perfeita impressão de um peixe. Não faltavam para isso nem mesmo as reentrâncias braquiais, que se revelavam no feto com exatidão absoluta, falando-nos do serviço de recapitulação em curso e das reminiscências das velhas épocas de nossa passagem pelas correntes marinhas. É interessante, né? Porque se a gente for analisar, né, o embrião, ele passa realmente por aquela fase, né, inicial da nossa trajetória, né, do princípio inteligente, né, que passa pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal, até chegar no hominal. Olha que maravilha é a criação, meus amados. E aqui está bem claro o que está dizendo, né, que a passagem pelas correntes marinhas. Então, vejam só, aqui está o maior exemplo, né, da trajetória de um espírito, né? Princípio inteligente lá no comecinho, né? E vai se transformando, e vai vindo, e vai modificando. Lindo, né? É a criação divina. Vamos lá. Na noite do 21º dia, abriu-se a porta magnética da câmara de Raquel à visitação afetiva. Aí foi liberado, né, as visitas. Não foram poucos os amigos espirituais que aguardavam um momento feliz. A futura mãezinha, desligada do corpo pela doce influência do sono, sentia-se aliviada e quase ditosa. Apuleio e os companheiros, bem como Herculano, foram cumprimentados com alegria e emoção. Alguns amigos de Adelino haviam chegado, igualmente no propósito de felicitá-lo e de prestar-lhe o concurso possível. Notei que Sigismundo fora igualmente aliviado. Os fios tenuíssimos que ligavam os encarnados ao aparelho físico, quando em estado de temporária libertação, prendiam-lhe também a organização fetal. À medida que Raquel se afastava, também ele podia afastar-se, não lhe sendo, porém, possível abandonar a companhia maternal. Raquel asilava-o nos braços carinhosos, enquanto sorria, ali conosco, fora do campo material mais denso. Que beleza, né? Reconheci que a trégua se verificava para todos, com exceção de Herculano, que não arredou da câmara, mantendo-se vigilante. Os construtores, de modo geral,
estabeleceram uma grande pausa no serviço, enquanto os amigos de Adelino o conduziam aos planos diferentes para certas informações que lhe eram necessárias. Acompanhei o grupo que formava com Raquel e o filhinho uma assembleia de esperança e alegria. Muitas afeições reunidas conduziam-nos a ambos a extenso jardim da própria crosta. E no momento que o sol anunciava de longe o seu reaparecimento no hemisfério, oramos em conjunto, louvando a bondade de Deus que nos enchera de bênçãos o caminho evolutivo. Em seguida, reparei que muitos amigos desencarnados ali presentes compunham tônicos e bálsamos reconfortadores com as emanações das plantas e das flores, derramando-os sobre Raquel e o filhinho, fortificando-o para a luta. Era belo comprovar-lhe o carinho fraternal daquelas demonstrações de devotamento e ternura. Muito emocionante essa parte, né? Aprendi extasiado mais uma lição na esfera espiritual. Como as aves viajoras que sabem buscar longe a penugem suave para o ninho e o precioso alimento para os filhotinhos recém-natos, a alma das mães devotadas e carinhosas sabe atravessar grandes distâncias à procura de elementos cariciosos para a formação do ninho de carne em que um filhinho bem amado deve renascer. Que beleza! Como a gente tem que ter consciência, né, de quando está trazendo uma vida nova para o mundo, né? A responsabilidade é grande. O serviço de organização fetal prosseguiu normalmente, em vista dos hábitos respeitáveis do casal, que dia a dia parecia mais integrado com a assistência de nossa esfera de ação. O desenvolvimento da futura forma de Segismundo compelia Raquel a verdadeiros sacrifícios orgânicos. Contudo, em cada noite, pela madrugada, repetiam-se as excursões espirituais que ela e o filho recebiam dos afetos de nosso plano. O trabalho de Herculano mereceu a cooperação de inúmeros amigos. Rara a noite que não vinham espíritos, agradecidos a Segismundo, velar pela harmonia de sua nova reencarnação, prestando à casa, aos pais e a ele os mais variados auxílios. Merecimento, né? Merecimento dos três, né? Espíritos que se renovaram, né? Que coisa bem linda, né? Muito bom. Terminado o período de minhas observações fundamentais, também eu não voltei ao lar de Adelino com a mesma assiduidade. Não obstante continuar interessado no trabalho em processo, somente regressava à Câmara da Reencarnação de tempos em tempos, compelido por outro gênio de serviço junto de Alexandre. Todavia, na véspera do nascimento da nova forma física de Segismundo, lá compareci, em companhia do meu venerável orientador, que fazia questão de cooperar para o fortalecimento maternal no momento culminante. Depois de prolongado esforço que eu me senti, mais uma vez, a sublime glorificação da esposa-mãe, Segismundo renascia. Que lindo! Assombrado com a vigorosa assistência espiritual que a nossa esfera dispensava ao assunto, ouvi Alexandre falar comovido. Está pronto o serviço da reencarnação inicial. O trabalho completo, com a mesma integração de nosso amigo nos elementos físicos, somente se verificará de agora a 7 anos, que é outra fase, né? Que a gente sabe que são fases que inicia, né? Do 0 ao 7, e é uma fase fundamental para o espírito, né? Admirado, enternecido nas minhas fibras mais íntimas, envolvi nas preces de agradecimento que formulávamos ao Senhor, reconhecendo o tesouro divino que constitui a dádiva de um corpo carnal
para a nossa experiência e aprendizado na superfície da Terra. E aqui encerramos, né, o capítulo 14, todo o processo, né, do Segismundo. Então, esse capítulo, esses últimos capítulos que nós estudamos, lemos junto, né, desde o encontro do Segismundo com Adelino, né, desde aquele encontro maravilhoso que se abraçaram, que Adelino perdoou, foi uma trajetória desse espírito. Então, e esse processo muito lindo, né? E aqueles construtores juntos, né? Dando maior força. E isso acontece nas gravidezes de todas nós, meus irmãos. E são merecimentos que uma família recebe pelo seu trabalho, pela sua dedicação, né? Talvez lá na espiritualidade, recompondo o seu passado, aquelas coisas todas, né? Que a gente sabe que a trajetória da humanidade foi ferrenha, foi, né, muito triste, e nós todos estamos lá. Então, quantas coisas através de um reencontro de 3 almas como essa, 4, porque também tem um maninho do Segismundo, né? Aquela rica daquela criança que sentiu a angústia do pai, que já estava no processo da intuição de receber aquele espírito, né? E só que ele não definia, ele não sabia como. Então ele sentia. Então aquela criança ajudou, né? Orando, pedindo que orasse junto à família. Todo um processo, mas isso é educação na própria família, né, meus amados? É colocar Jesus no lar. E como nós temos que ter essa sutileza de trazer esse mestre para perto de nós, porque a gente não sabe dos nossos compromissos do passado. Vejam só, o Segismundo, ao reencarnar, esqueceu daquela dívida que ele vinha cumprir, né? Uma dívida muito, muito grande, né? E que graças a 2 espíritos que se tornaram maravilhosos, aceitaram receber o seu inimigo como filho amado. Então vejo que desprendimento, que estrutura espiritual os 4 vão ter ali adiante, né? Então é muito bonito isso, e nós temos que ter essa sensibilidade, né? De muitas vezes de nós esquecermos de agradecer a vida. Isso aqui é o maior exemplo para todos nós que conseguimos renascer. Então nós temos que ser gratos aos pais, mesmo que não tenha sido aquele pai que a gente achou que fosse o melhor possível, aquela mãe. Não, agradece. Agradece porque tudo tem um motivo de ser. Então é isso aí, meus amados. Fica essa lição maravilhosa, né? Desse momento do Segismundo, que para nós trouxe grandes lições, daqueles detalhes todos, né? Que os construtores ali, até a 3ª semana da chegada dele no planeta, todo esse trabalho, né? Muito lindo. E que a gente tenha esse exemplo, né? De ficarmos firmes, sabendo, né? Que esses construtores também contam com a nossa trajetória brilhante da evolução, né? E que possamos evoluir cada vez mais. Então, meus amados, vamos ficando por aqui. Continue acessando o nosso canal, assistindo, né, os nossos programas, sempre dando uma curtidinha, e que Deus, com a sua infinita misericórdia, abençoe sempre a nossa trajetória. Vamos amar muito a nossa família, o encontro de almas, né? Porque é isso que Deus quer de nós. E Jesus sempre valorizou a família. Foi o primeiro trabalho público dele, foi numas bodas, né? Então, que fique essa lição e que Deus continue nos amparando. Até a próxima, meus amados, se Deus quiser.
Um grande abraço a todos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site